Olá, queridos, a paz de Cristo, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal, Pastor Gilson Paulo Oficial, e na ocasião atual, nós veremos sobre o tema, sobre a seguinte aula, os 144 mil que não se encurvarão ao anticristo, é a lição de número 8 da revista Grandes Temas do Fim, publicada pela editora Central Gospel. Já estamos já aí caminhando para o final de mais um trimestre da maior escola teológica do mundo, a Escola Bíblica Dominical. Essa semana, uma semana muito complicada, peguei um resfriado fortíssimo, estou até aqui um pouco ainda me convalescendo, mas com certeza essa aula irá te abençoar sobremodo, no nome precioso do Senhor Jesus. E que, como sempre, antes de iniciar nossa aula propriamente dita, permita-me aqui rapidamente fazer para você dois pequenos anúncios. O primeiro está na sua tela, esse aí, relacionado ao programa Examinando as Escrituras. Estamos no 6º episódio, postarei o 7º e o 8º. Eu confesso a você que estava tudo já engatilhado nessa semana, mas aí, conforme já falei, o resfriado aí me deixou um pouco aí inoperante na semana atual, mas já está engatilhada aqui a aula 7ª, o 7º episódio, a justificação pela fé na Reforma Protestante. Vai ser forte, viu? E além disso também, aqui anunciando retomada do programa Podcast da Palavra, conforme isso que está aí na sua tela, que já realizei, está disponível no meu canal, Igreja, Coluna e Firmeza da Verdade. E agora, em breve, teremos também outros temas aí expostos para você crescer, aprender e desenvolver-se na presença de Deus. Maravilha? Uma ressalva, você sabe que aqui esse canal é feito de maneira voluntária, 0800, né? É gratuito para você aprender, crescer e aprimorar o seu conhecimento na palavra de Deus. E eu aqui sempre faço uma ressalva, caso você queira investir no canal e abençoar a minha vida, aí segue na sua tela o nosso Pix, seja um apoiador, chave Pix 21984778523. Olha só, eu faço um pedido aqui. Quando você for fazer o Pix, por favor, pegue esse meu número aí, salve no seu contato e mande para mim o comprovante, até para poder te agradecer, manifestar a minha alegria pela sua colaboração, porque às vezes recebo aqui e nem sei quem é a pessoa, de onde é, a localidade. Eu tenho mais intenção de estabelecer um relacionamento com você do que meramente receber o seu Pix, viu? Mas Deus te abençoe, dê lugar, seja usado e vamos em frente no nome precioso do Senhor Jesus. Maravilha! Aqui está na sua tela a nossa lição de hoje, né? O texto bíblico básico, Apocalipse 7, 4, do 1 ao 8, e Apocalipse 14, versículo 1 e 3. Perceba aí que aqui agora eu coloquei o PowerPoint aqui subi para a plataforma e deu aqui um erro de configuração. Normalmente eu salvo em PDF, mas deixei aqui em PowerPoint, acabou que nem percebi que houve esse pequeno aí, essa falta de configuração que foi alterada por conta da subida. Mas vamos lá. Texto áureo, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aqui é uma máxima que vale para todo o tempo, tá? Todo o tempo. Aquele que de coração reconhecer que Jesus é o Senhor, seja os que viveram antes dele e que olharam para frente, e nós que vivemos depois dele e olhamos para trás, quando reconhecemos a Cristo e o confessamos de coração, portanto, uma experiência pessoal, e publicizamos essa nossa vida com Ele, e, portanto, invocar o nome do Senhor será salvo, aquele que crê no coração e com a sua boca confessa que Jesus é o Senhor, ele será salvo, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Isso também aplica-se no contexto tribulacional, no chamado na grande tribulação. Na grande tribulação também haverá também salvação, viu? Que são os rabichos, né? Os remanescentes, a parte final. Na verdade, você vai aprender aqui na aula seguinte sobre a ressurreição dos mortos, e você vai aprender que essa ressurreição, ela acontece biblicamente em 3 momentos: as primícias, a grande colheita
que será no arrebatamento da igreja, e a outra são os rabichos, uma correlação com a colheita que era feita no contexto judaico, os rabichos acontecendo já exatamente durante o período tribulacional. Esses que serão salvos na tribulação e ressuscitarão também, eles fazem parte da primeira ressurreição, tá? Da primeira ressurreição. Vamos lá, esse é um tema para depois, tá bom? Vamos lá, aqui, ó. Aula de hoje: identificar o cenário no qual os 144.000 atuarão. Segundo, entender que este é o número de judeus selados com o nome de Cristo e do Pai durante a grande tribulação, conforme está lá Apocalipse 7:4, bem como também Apocalipse 14, versículo 3. Compreender que eles rejeitarão a marca do anticristo e serão uma voz de denúncia, advertência e juízo num tempo de extrema confusão e dor, que é o tema da grande tribulação, tá? Aqui só ressaltando o que já disse, inclusive, em outros vídeos desse mesmo pacote das lições nesse trimestre. Aqui, recomendação básica: buscar ter afinidade com o Espírito Santo para interpretar a Bíblia. Ele nos ajuda a entender o texto sagrado, interpretar o texto à luz do seu contexto, buscar informações do todo para poder compreender as partes, a perícope, que é o texto em tela. Terceiro, sistematizar o saber bíblico, não deixá-lo desorganizado, buscar colocar cada coisa no seu devido lugar, e sobretudo que diz respeito aos eventos escatológicos, e por fim aqui, ter cuidado contra a ação funesta dos falsos profetas, mestres, doutores e falsos cristos, que vêm deturpar, sangrar o texto bíblico, e aí se aplicar, inclusive, conforme Emineu e Fileto, que está constando na segunda carta de Paulo a Timóteo, que as palavras deles corroíam como gangrena, como um câncer, porque já afirmavam que a ressurreição já havia acontecido, e por conta disso, muitos se desviaram, se apostataram da fé. E você, portanto, com um saber bíblico consistente, você evita a heresia e você mantém, portanto, essa igreja una, apostólica, essa igreja de Cristo, portanto, indivisível, e defende aqui a unidade da igreja. Maravilha. Aqui, só para ressaltar, também coloquei já na sua tela aqui, replico esse quadro que eu fiz minimamente para poder mostrar a minha visão que eu tenho em relação aos eventos escatológicos, portanto, um quadro panorâmico, vou até aqui ampliar para você vê-lo melhor, tá aí, ó. A igreja está aqui na sua militância, atuando com firmeza, debaixo da égide e unção do Espírito Santo, aguardando a volta iminente do Senhor Jesus, que é a primeira fase da segunda vinda. Nessa primeira fase haverá o arrebatamento da igreja, nós subiremos com Jesus, a encontrar o Senhor nos ares, nas nuvens, participaremos do tribunal de Cristo, das bodas do Cordeiro, num lastro aqui de 7 anos, e concomitantemente na terra haverá a grande tribulação, ou a última semana de Daniel, a chamada 70ª semana de Daniel. Aí você precisa ler lá Daniel 9:27, onde ele mostra que teve uma revelação de 70 semanas destinadas, determinadas sobre Israel e sobre o seu templo. E aqui só falta a última semana, que coincidirá com a grande tribulação, e essa grande tribulação dividida em 2 etapas: 3 anos e meio de falsa paz e 3 anos e meio de grande tribulação, de dores de angústia para Jacó, E aqui já vimos na grande tribulação que no finalzinho aqui da primeira etapa, as 2 testemunhas atuarão. E durante a segunda metade da última semana, os 144.000 aqui também atuarão com firmeza, sendo uma voz contrária às ações funestas do anticristo. Ao final da grande tribulação, Jesus virá uma vez mais na manifestação. Ele virá não para buscar a igreja, ele virá com a igreja. Apocalipse 19, no cavalo branco, com a espada afiada na boca. E aqui julgará as nações, livrará Israel da batalha do Armagedon, dando vitória ao seu povo, julgando as nações, estabelecendo um milênio, e, portanto, ao final dele, o juízo final. Aqui sim haverá a segunda ressurreição, essa dos mortos ímpios,
para a vergonha eterna. Nesse dia aqui, os livros serão abertos e todos eles serão condenados, porque esse tribunal aqui é um tribunal condenatório. E, por fim, será estabelecido o estado eterno. É, meu amigo, é forte, né? Se você não entendeu, paciência, ainda há tempo para crescer e aprender, tá bom? Só que lancei também aqui rapidamente, é só um panorama e você está aqui aprendendo aula a aula sobre as partes constitutivas desse quadro panorâmico, tá bom? Vamos lá aqui, seguindo aqui em frente, ó, nessa palavra aqui introdutória, os 144.000, que é o alvo da nossa aula de hoje, correspondem a um grupo muito importante de judeus. Vou repetir, os 144.000 correspondem a um grupo importante dos judeus que foram selados, marcados, carimbados, que o anjo veio com selo e marcou esses anjos, né? Marcou essas pessoas literais, pessoas judias, né? Portanto, judeus, por Deus, antes da abertura do 7º selo, porque você vai aprender aqui que o capítulo 7 é um parentético, é um parêntese que é aberto entre o 6º selo e o 7º selo. O 6º selo foi aberto antes da abertura do 7º selo, né, do 7º selo. Aí há esse relato aqui desses 144.000, seguido também da grande multidão que vem de grande tribulação, com palmas nas mãos, louvando aquele que vive rindo para sempre, os mártires que são oriundos de todos os povos, todas as línguas, toda a raça da nação, que se converteram na grande tribulação e que agora estão servindo a Deus com alegria, tá? Este capítulo, que é o 7º, é um parentético entre o 6º e o 7º selo. A relevância deles, dos 144.000, atinge o seu ápice exatamente na grande tribulação, enquanto os seguidores da besta, do anticristo, do falso profeta, receberão na testa o símbolo da besta, 666, esses 144.000 serão selados por Deus e nas suas frontes, nas suas testas, carregarão o nome de Jesus e o nome do nosso Deus, né? Aqui uma clara oposição em relação ao anticristo, porque esses serão vozes contrárias a toda a ação funesta do anticristo e o seu exército. Né? Vamos lá. Ó. Esses 144.000, reaparecerão em pé já no final do milênio, no final da grande tribulação, no Monte Sião. Aqui, Monte Sião, no 14, né? Primeiro 14, é uma referência ao ambiente célico. Eles já reaparecerão em pé no Monte Sião, cantando, né? E um cântico que ninguém sabe, ninguém pode entender, um cântico de vitorioso daqueles que enfrentaram o anticristo, a besta, o falso profeta, e conseguiram de fato vencer e agora cantar e jubilar. Sião simboliza o céu. As experiências particulares que tiveram durante a grande tribulação lhes deram um novo cântico, do qual outros não podem participar. São acompanhados de harpas e de outras vozes celestiais. É um grande estímulo saber que um dia nossas tristezas serão transformadas em cânticos. Esses aqui, eles enfrentaram o anticristo e enfrentaram, portanto, dura perseguição, né? Mas Deus os protegeu e eles conseguiram romper o período tribulacional e adentrar pregando o evangelho do reino no milênio de maneira vitoriosa, de maneira plena, e aqui estão jubilando diante do Deus verdadeiro. Vale a pena sofrer em nome do Senhor, porque ao final há recompensa. Mas quem são esses 144.000? Quem são esses, né? Uma pergunta difícil de responder. Há uma gama enorme de especulações sobre essa questão, mas, assim, eu fico muito com o que o texto diz, né? O texto é claro. O texto afirma que são judeus. Então, com base na afirmativa do texto, eu vou me ater ali e deixar as especulações para quem quiser viajar na maionese, viu? Vamos lá aqui ver, olha só. Aqui eu fiz para você aqui um quadro pequeno, mas muito interessante, que faz aqui uma comparação entre os dois grupos que aparecem no capítulo 7 de Apocalipse, né? Nesse ato entre o 6º selo e o 7º selo.
Na cena parentética do capítulo 7, que estamos analisando, vemos 2 grupos de redimidos, um de judeus e outro de gentios. O primeiro acha-se na terra dos judeus e o segundo no céu. Apocalipse 7, versículo 1 ao 8, nós temos a narrativa de um grupo de judeus que foram contados, e ao serem contados, chegou-se ao seu número, 144 mil, num total de 12 mil de cada tribo de Israel. São 12 tribos, 12 vezes 12 mil, 144 mil. E esses selados na terra, conforme está aí essa tabela que eu fiz. Já no capítulo 7, versículo 9 ao 17, também se nos remete a uma grande multidão, só que a multidão de gentios, de não-judeus, de todos os povos, raças, tribos, línguas e nações que enfrentaram o anticristo e que, portanto, sofreram, morreram e ressuscitaram, né? E são tão numerosos, que não podem ser contados. Eles não estão aqui agora mais na terra, estão no céu em pé diante de Deus, sendo recebido por conta da vitória. É, meu irmão, é forte, né? É importante você entender que na grande tribulação haverá salvação também, viu? O Espírito Santo atuará nesse contexto, porque se haverá salvação, é porque haverá a presença, a atuação do Espírito Santo. O Espírito Santo atuando nas 2 testemunhas, atuando nos 144 mil, porque veja, eles serão selados, e em Apocalipse 14 afirma que o selo tem a ver com o nome de Jesus, o nome de Deus na testa destes, porém, é importante entender que quando Jesus e o Pai se apropriam de uma pessoa, essa pessoa se torna morada do Espírito Santo, e portanto esses homens serão também cheios do Espírito Santo, a semelhança das 2 testemunhas que atuarão de acordo com o poder que lhe fora concedido, né? E poder concedido é a presença do Espírito Santo. Só há salvação se houver a presença dele, porque é ele que convence do pecado, da justiça e do juízo. É bem verdade que a operação dele não se dará no contexto tribulacional da mesma forma que no contexto atual da graça, mas será como porções, assim, semelhantemente no Antigo Testamento. Vem, opera, faz uma obra e manifesta, e não é aquela questão mesmo assim de um derramar sobre toda a carne, é pontual, mas haverá salvação. E esses que vêm com palmas na mão, com roupas salpicadas de sangue, são aqueles que aceitaram a Jesus durante o contexto tribulacional. Inclusive, o texto até nos leva a entender assim, insinua essa leitura, né, essa leitura, de que são resultados, inclusive, da própria pregação dos 144 mil que impactarão o mundo, né? Porque, veja, a Bíblia diz que os anjos, 4 anjos, em 4 cantos da terra, sobre os 4 ventos da terra, mapearam a terra para selar esses homens, no sentido de identificar, potencializar, preparar para pregar. Não os vejo aqui como sendo sim, um grupo que anda junto, né? Mas espalhado por toda a terra, pregando a palavra de Deus, que ao final do processo, de fato, lá no Monte Sião, esse grupo se reunirá para louvar a Deus com um cântico novo para a glória do nome do Senhor, né? Vamos lá. Quem são esses 144 mil? Na sua tela, vamos ler uma parte desse texto. Vi 4 anjos. Veja aqui a importância e repetição do 4. 4 aqui uma referência aos 4 pontos cardeais, norte, sul, leste, oeste, portanto, se refere à totalidade da terra. Vi 4 anjos que estavam sobre 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. E vi outro anjo subir, e que tinha o selo de Deus, do Deus vivo. Não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos assinalado na testa os servos do nosso Deus. Portanto, aqui, ó, esses 144 mil são servos de Deus. E ouvi o número dos assinalados, e eram 144 mil assinalados. E todos
de todas as tribos dos filhos de Israel. Aqui é uma palavrinha importante, de todas as tribos dos filhos de Israel. São quanto? 12. Está lá. Olhei e eis o cordeiro em pé no monte Sião, e com ele 144.000, tendo nas frontes escrito o nome de Cristo e o nome do Pai. Que maravilha, que maravilha. Então, aqui é claro, tá, o texto é claro aqui, eles foram mapeados, o anjo veio com uma função importante, aqui vale ressaltar essa presença constante dos anjos no contexto do Apocalipse e dos eventos escatológicos, né? Há mais de 60 referências angelicais no contexto do Apocalipse. Ele vai para poder selar, né? Aqui tem a ver com o anel de sinete, marcar. É como nós somos marcados também hoje. Nós somos selados com o penhor do Espírito Santo. Hoje, o diabo identifica a igreja como tendo o selo. Esse selo, tem a ver com a marca de propriedade. Aqui pertence ao Senhor, pertence ao homem lá de cima. Não mexe com ele, não, porque ele é propriedade exclusiva do Senhor. E sobre ele mora, reside, habita o Espírito Santo. O Espírito Santo é que testifica com o Espírito de Deus. O nosso Espírito testifica com o Espírito Santo que somos filhos de Deus. O Espírito Santo, de fato, é o sinete, é o selo, é a marca de que nós somos propriedade do Senhor e, portanto, no mundo espiritual, nós somos identificados. Quem tem o Espírito Santo é identificado no mundo espiritual. O diabo sabe que você é propriedade exclusiva do Senhor. E esses aqui, esses 144.000, que são, tá aqui, de todas as tribos dos filhos de Israel, que são, no caso aqui, 12, e você tem em Apocalipse 7, depois, ele contando de fato as tribos ali citadas, né, inclusive colocando José e seus filhos nessa questão, José e Levi contada como pacote, mostrando que de fato são pessoas que Deus escolheu para fazer uma obra específica durante o contexto tribulacional. Aqui tem a ver com os judeus remanescentes, judeus que reconhecem Jesus como Messias, judeu messiânico, né? Judeu messiânico que confessa Jesus e que lá não vai facilitar para o anticristo, vai se levantar contra, de fato, vai movimentar e proclamar o evangelho do reino. Esse evangelho do reino é aquele que se concentra na figura de Jesus como um rei, que reinará e estabelecerá o seu reino na terra. Durante o reino do anticristo aqui, né, esses judeus messiânicos anunciarão que Jesus reinará, que Jesus reina, uma voz contrária. Aí não tem jeito, o anticristo vai tentar, de alguma forma, silenciá-los e persegui-los, né? São judeus que não se dobrarão ao anticristo, que resistirão a duras penas, resistirão, mas que aqui uma promessa de proteção. Eles não serão tocados, né? Serão protegidos, mas ao contrário, rejeitarão a sua marca e far-lhe-ão oposição a despeito da intensa perseguição que enfrentarão. São 12.000 pessoas de cada uma das 12 tribos de Israel. Portanto, um total de 144.000. Veja aqui, não tem a ver com o grupo de salvos, conforme afirma as testemunhas de Jeová, porque salvação acontece hoje, ontem, hoje e amanhã. O número dos salvos é como a areia da praia. Aqui não tem a ver com que são cristãos que vão ocupar o céu e o resto a terra. Não há nada disso, não há nada que você, no texto lá, que afirme que esses são os únicos que serão salvos, tá? Nada. É só elucubração mesmo. Diz sim que são 144.000, diz que eles serão selados, diz que eles, né, não se casarão, não se contaminarão com mulher, ou seja, não participarão de idolatria, né, com um culto pagão, pessoas que dedicarão as suas vidas exclusivamente para Deus e para a sua palavra, pessoas sinceras que não se contaminarão com os pecados, com o grau de imoralidade presente no contexto tribulacional, porque nas suas bocas não se acharão engano, portanto, pessoas que de fato servirão a Deus com alegria, com sinceridade e com autenticidade. Aí vale ressaltar, no tempo tribulacional, para servir a Deus somente com autenticidade, tá? Se for querer lá ser fariseu, hipócrita, não vai resistir, porque a pressão será muito forte, tá? Tá lá, ó.
pessoas que foram compradas por Deus. E se comprar aqui, é claro, pessoas redimidas, resgatadas, que reconhecem Jesus como Senhor e Salvador no contexto tribulacional. Aqui, repito, tá? Veja que a questão é uma questão reduzida, até o número que é contado, vem uma grande multidão que se converterão, né? Mas é claro, não se comparará com a multidão da grande colheita que ocorrerá durante o toque da trombeta, eis que a trombeta soará, e nós subiremos com o Senhor, mas aqui na tribulação, ambiente de guerra, mas também ambiente de salvação, tá bom? Vamos lá, aqui, ó. Apesar de não afirmar, o texto nos leva a entender, aí aqui é o texto Apocalipse 7, que os 144.000 judeus são testemunhas especiais de Deus e que a multidão de gentios foi salva por meio do seu ministério. Esta nos parece ser uma dedução lógica. Os 144.000 darão testemunho do Senhor durante a grande tribulação, tá? Vamos lá. Quem são eles? Um grupo especial no tempo do fim, conforme Apocalipse 7, que será duramente perseguido, acusado de todos os males. Aqui veja que eu coloquei ali, ó, ratos, né? Ele ordenará a perseguição, prisão e morte de todos os judeus. Eu botei ali, inclusive, ali uma frase, né, uma referência a essa perseguição moral. Veja, da mesma forma, vou ter que ampliar aqui a minha foto para você não ficar lendo ali isso, ó. Não li ali o slide. É, da mesma forma que o anticristo matará as duas testemunhas, e para tanto ele precisará de ter um trabalho de convencimento, um trabalho aqui voltado a justificar essa prática e para tanto mostrar que as duas testemunhas são funestas para a humanidade. Da mesma forma, ele fala também com 154.000 num trabalho de desconstrução de imagem, né? E a propaganda esse mecanismo que é ontem usado, hoje usado, e também será usado com, né, assim, com excelência, digamos assim, né, com aprimoramento, com aprimoramento no contexto tribulacional, em que se criará uma narrativa para tentar demonizar esses judeus, esses 154.000. E a propósito, né, os judeus sempre sofreram essa ação da falsa propaganda, né, do discurso de ódio, do discurso de demonização. Ao longo da história da humanidade, os judeus sempre foram culpados das pestes que assolavam o mundo, né? Por exemplo, a peste negra, no contexto do século XIV, quem era o culpado disso? Os judeus responsáveis também por essa peste negra, e, portanto, sofriam sanções e perseguições, tratados como ratos, como pessoas, né, inimigas do homem. E houve no contexto da Segunda Guerra Mundial, na política de propaganda de Hitler, uma tentativa de desumanização dos judeus. Eles não são humanos, não são pessoas, e, portanto, podem sofrer, podem ser extirpados, né, ser assim, extintos, mortos da forma mais vil, e as pessoas não se sentiriam culpadas, porque foi se criando uma ideia de uma tentativa de desumanizar, comparando os judeus com porcos, com ratos, com insetos que devem ser eliminados. E a política de Hitler, né, sobretudo o ministério de propaganda do Hitler, de Joseph Goebbels, perdão, ele de fato foi uma pessoa que desenhou uma imagem dos judeus negativa. O Judeu Eterno, que é um filme que ele lançou, de fato mostra essa ideia vil em relação aos judeus para exterminar. Né? A sociedade alemã, de alguma forma, acabou aceitando aquela barbárie, né, do genocídio em função da força da propaganda. E hoje em dia, pasmem, essa propaganda anti-judaica está cada vez mais em alta, né, em voga. Assim, tem lugares que estão, de novo, aqui endeusando o Hitler, em função até da sua perseguição em relação aos judeus. Né? O sentimento anti-judaico é tão forte que até as pessoas minimizam a prática odiosa e demoníaca de Hitler em função do ódio que ele tem para com os judeus.
E você não pode entrar nessa veia, tá? Nessa leva. E aqui, é claro, esses 144 mil também sofrerão aí uma situação muito forte de desconstrução das suas imagens mediante força da propaganda. Está lá é, um pensamento que foi agora resultado de uma pesquisa forte que aconteceu sobre a maneira como Hitler utilizou a propaganda relacionada aos judeus. Está lá, ó. Os pesquisadores notaram que a propaganda antes do extermínio em massa impunha uma desumanização dos judeus ao descrevê-los como seres incapazes de sentir e expressar emoções e sensações humanas. Essa foi a Alemanha de Hitler, tá nesse sentido. Ó, não vou aqui avançar, não. Hoje em dia tem a pessoa que é um desafeto político ou faz parte de um outro aspecto, né, político, ela é demonizada que até pode ser extirpada, eliminada. Vários petistas afirmaram que nós temos que eliminar, extirpar o bolsonarismo do mundo. E aí não tem como você extirpar o bolsonarismo do mundo sem extirpar pessoas, tá? Pessoas. Essa pessoa tem que ser presa, silenciada, não pode dar vez e voz. Você vê uma idiotice, um manto idiota, fascista não avançarão. Aqui, fascista não avançarão. A pessoa do outro lado é um fascista. Nem se sabe o que é fascista. Fascista recua. Aí tem um grito de guerra tal. Juventude, pessoas jovens com esse cântico idiota que se faz e tal, chamando um adversário político de fascista, sem saber o que é fascismo. Mas a ideia assim, é para silenciar. Então, pode silenciar, pode matar, pode eliminar, desde que não seja do nosso lado. Então, para isso, existe toda uma criação cultural, né? E a esquerda, e esse aspecto político, está muito bem como controlar a narrativa. Quem descreve a realidade, controla a realidade. Então, por conta da descrição, tem a ver com a palavra, tem a ver com esse mecanismo da propaganda em si, e isso será muito forte no contexto aqui tribulacional em relação às 144 mil judeus que pregarão contra o anticristo e suas ideias funestas. Vamos lá. Um grupo especial no tempo do fim, aqui o tempo do fim aqui tem a ver com a tribulação, que será duramente perseguido, acusado de todos os males, conforme já li para você aqui, o lado que está repetido. Aqui, trata-se de um grupo de judeus salvos, isso aqui vou até ampliar para você ver melhor. Trata-se de um grupo de judeus salvos e preservados na terra durante a grande tribulação, para testemunhar de Cristo no lugar da igreja. O grupo está na terra, a qual é mencionada nos versículos 1 e 3. Certamente é o cumprimento do que está predito em Isaías 66, 19. Tá. Aqui eu separei uma definição desse grupo de acordo com o pastor Antônio Gilberto. Para o Antônio Gilberto, quem são esses 144 mil? Ele afirma: trata-se de um grupo de judeus salvos e preservados na terra durante a grande tribulação, para testemunharem de Cristo no lugar da igreja, porque eles não são igreja, eles são pessoas judeus messiânicos que atuarão no contexto tribulacional após o arrebatamento da igreja. O grupo está na terra, a qual é mencionada no versículo 3 e 4, 1 e 3, perdão. Certamente, o cumprimento de Isaías 66, 19, diz assim: e alguns dos que foram salvos enviarei às nações, a Tarsis, a Pul, a Lude, que atiram com arco a Tubal e Javã, até as terras do mar mais remotas, que jamais ouviram falar de mim, nem viram a minha glória, eles anunciarão entre as nações a minha glória. Aqui uma definição do pastor Antônio Gilberto, muito, muito interessante, né? Interessante aqui. Agora, quais são as atividades dos 144 mil? Vamos lá. Aqui, é claro, né? Basicamente o quê? Eles serão oposição ao anticristo. Tá aí, ó. Pregarão o evangelho do reino,
Eles anunciarão que virá sobre toda a terra no governo de paz, segurança e salvação para todos os que aceitarem o rei, o verdadeiro Messias, no milênio. Eles pregarão o evangelho do reino. Esse evangelho do reino é aquele que afirma, pinta Jesus como rei, que portanto tem um reino e que governará e reinará. E esse reino de Jesus será quando? No milênio. Portanto, resistam ao anticristo, aceitem a Cristo, ao Messias, e desfrutaremos do milênio, né? Participaremos no milênio, porque veja, aqui a ideia desse grupo aqui, né? É entrar no milênio, romper a tribulação, entrando no milênio, já servindo a Deus e reinando com Cristo aqui na terra. Os outros grupos que vocês viram lá, Apocalipse 7, do 9 em diante, esses que vêm com palmas nas mãos, esses são gentios que se converteram no contexto tribulacional e lá foram ressuscitados, né? Ressuscitaram e foram para o céu, portanto, fazem parte da primeira leva, da primeira ressurreição e, portanto, ainda reflexo, né, do contexto eclesiológico. Esses 144 mil de judeus entrarão para poder servir a Deus, reinar com Cristo na terra. Eles anunciarão que o reino vindouro será universal, de adoração ao Deus verdadeiro, conforme Daniel 7,14, e terá a glória e a autoridade divinas, com pleno acesso para todos. Vamos lá aqui, ó. Confrontarão a trindade satânica, que é o dragão, o anticristo e o falso profeta. Servirão ao cordeiro que venceu. Lá eles se encontrarão no Monte Sião e louvarão a Deus com um cântico novo, com harpas nas mãos, que coisa maravilhosa. E manterão, é claro, a sua integridade e completa santidade, porque a Bíblia diz que não se casam, não conheceram mulheres, são virgens, para mostrar que não se envolveram com promiscuidade, não se envolveram com idolatria. Ali tem uma leitura, pode ser tanto literal quanto simbólica, no sentido de que a pureza é a tônica. É bem verdade que casar, constituir família, praticar sexo no casamento não tem a ver com imundície, né? Mas ali para mostrar que eles não se envolveram com idolatria e tampouco uma vida promíscua num tempo de trevas em que o mundo estará notadamente mergulhado num caos moral. Eles serão luzes de Deus em tempos de trevas, tá bom? Quantas pessoas serão salvas? Só 144 mil? Claro que não, né? A salvação, aqui repito, é como a areia do mar, é como as estrelas dos céus, incontáveis, né? Multidões, não tem a ver com esse aspecto de só 144 mil. Aqui é um grupo seleto, um grupo reservado, escolhido por Deus para exercer um trabalho, um ministério específico na grande tribulação, um grupo que é oriundo da formação de todos os povos, todas as tribos que formam o povo judeu e que tem um trabalho, portanto, pontual, não tem a ver com a quantidade. Você pode ver os próprios 144 mil que serão salvos, mas no mesmo texto tem uma multidão, né, que vem com palmas nas mãos de todos os lugares, incontáveis, né, sem contar já os que foram arrebatados. Então, essa coisa de dizer que é o número de salvos que vão herdar o céu e o resto da terra é coisa de testemunho de Jeová, não se aplica para nós, não tem base bíblica alguma. Maravilha? Ok. Dito isso, está aí. Deus usará as duas testemunhas, bem como os 144 mil para pregar o evangelho do reino e para fazer oposição ao anticristo. Cabe a mim e a você, nessa ocasião aqui, entender o seguinte, que nós subiremos com o Senhor, não participaremos da grande tribulação, estaremos com Cristo já desfrutando tanto do tribunal de Cristo, bem como também das bodas do Cordeiro e servindo a Deus com alegria. Deus abençoe a sua vida, a sua fé, a sua família, no nome precioso do Senhor Jesus e até breve. Amém.